existe algo profundamente perturbador nessa notícia, né, de que um ex-presidente da República, um dos homens mais influentes daquela época, esteja perdendo a sua própria memória. E aqui eu não estou falando de política, se alguém admirava ou criticava ele, se concordava ou não com as suas ideias, né? Porque existe uma verdade muito maior diante disso tudo, né? Da política, o partido, que é a fragilidade humana. Então, durante décadas, Fernando Henrique Cardoso, ele ocupou salas que poucas pessoas ocuparam e que vão ocupar. Então ele conversou com chefes de estado, assinou leis, influenciou na economia, né? Teve lá seus seguranças, seus assessores, teve motorista, teve todo um poder, um prestígio, né? Um reconhecimento, mas que agora a doença ela está fazendo uma pergunta que às vezes a gente não consegue responder de modo satisfatório, né? O que sobra quando a memória vai embora? O que sobra quando a memória vai embora? E o que a gente aprende hoje em dia é que nós somos aquilo que a gente realiza, né? Então, nós somos o nosso currículo, os títulos, os diplomas, as medalhas, a nossa influência, né? Somos a nossa imagem. Mas aí basta vir uma doença atingindo ali algumas regiões do cérebro para que tudo isso comece a desaparecer. O homem, né, que foi ali chamado, né, de presidente, ele acaba sendo um simples homem nesse momento, né? Então, a doença, ela acaba arrancando as máscaras que a sociedade construiu. Deixa, né, de ser apenas a criatura, né, diante da própria condição humana ali. E querendo ou não, a velhice ela possui essa sinceridade brutal, né? Ela nos lembra a cada dia que nunca fomos tão poderosos quanto nós imaginávamos. Olha só que coisa. Porque existe, claro, coisas que o dinheiro não compra, né? Nenhum cargo vai controlar, nenhuma influência vai impedir, que é o tempo. Né? Então a gente passa a juventude acreditando que a gente está construindo uma fortaleza. Aí vem a velhice e nos revela que nós estamos construindo uns castelos de areia, né? Então tudo acaba passando, a beleza passa, a fama passa, a força, a inteligência vai diminuindo, a memória vai enfraquecendo, né? O corpo vai se curvando, a voz muda, né? E aquilo que parecia tão, vamos dizer assim, sólido, começa a se desfazer lentamente. Então, a morte acaba que sendo uma grande humilhação do orgulho humano, né? Não porque ela seja cruel, mas porque ela é verdadeira, ela acontece. Então, ela nos recorda aquilo que a gente passa a vida inteira tentando esquecer, que nós não somos deuses, nós somos criaturas. E talvez seja justamente por isso que tantas pessoas têm medo de envelhecer. Porque a velhice, ela destrói uma das maiores ilusões do homem de hoje em dia, que é a ilusão da autossuficiência, né? A gente acaba acreditando que a gente controla tudo. A gente controla investimento, a gente controla a empresa, a gente controla funcionário, né? A gente controla as pessoas, o governo, a agenda, informação, enfim. Mas a gente não controla, a gente não consegue controlar a próxima célula que vai envelhecer no nosso corpo, no nosso cérebro. A gente não consegue controlar o neurônio ali que vai morrer. A gente não consegue controlar o próximo dia de acabar. A gente não consegue controlar o tempo. E se não controla o próprio tempo, então nunca foi, né? A gente nunca foi tão poderoso assim quanto a gente imaginava ser. Olha que interessante, né? Então, talvez por isso que quando a gente olha para essa notícia sobre
um ex-presidente estar com Alzheimer vai provocar na gente um impacto, porque acaba destruindo uma mentira que às vezes a gente acaba acreditando, né? A mentira de que a gente é uma exceção, a mentira de que o dinheiro vai proteger tudo, né? A mentira de que a inteligência vai nos salvar, que a fama vai nos tornar ali permanentes, né? Mas não torna, né? O Alzheimer, ele não chega perguntando quantos livros a gente leu, não pergunta quantos votos a gente recebeu, quantos seguidores a gente tem, né? A quantidade de dinheiro que a gente acumulou. A doença, ela simplesmente chega. E aí acaba é, lembrando, né, ao homem, lembrando a nós mesmos aquilo que os santos repetiram tantas vezes, que tudo passa, tudo, né? A única coisa realmente importante não é quantos anos a gente viveu, nem quantas pessoas a gente conheceu, os cargos que a gente ocupou. A pergunta que verdadeiramente importa é o que permanecerá quando tudo que a gente construiu começa a desaparecer. O que vai permanecer na minha vida, na sua vida, na vida das pessoas à nossa volta? Porque um dia, claro, todos nós seremos esquecidos pela história, né? Em algum momento isso acontece. Mas antes disso, talvez a gente devesse nos preocupar menos em sermos grandes aos olhos do homem, né? E mais em sermos verdadeiros diante de Deus, claro, né? Só que existe uma tragédia muito maior do que perder a memória, né? É passar a vida inteira acumulando poder, fama, reconhecimento e no final, no fim disso tudo, descobrir que esqueceu da única coisa que realmente importava. Porque em algum momento, Fernando Henrique Cardoso pode se esquecer que ele foi presidente da República. Então fica aqui essa reflexão aqui pra gente.